Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o pastor Roberto Botrel. E para quem não me conhece, meu nome é Domingos, né? Eu sou o pastor da Igreja Batista em Vital Brasil e é uma honra para nós podermos fazer essa entrevista com o pastor Roberto, que é o autor do livro Multiplicação, livro que nós vamos estudar. Pastor Roberto, boa tarde, dá uma saudação aí. Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de participar desse momento tão especial da igreja, valeu demais. Amém. Obrigado, pastor. Bom, o pastor Roberto, ele e a sua esposa Simone, né, juntamente com os seus filhos, os pastores da rede de Igreja Batista da Central, né, pastores na rede da Batista Central de Belo Horizonte, foi enviado em 2016 para iniciar o projeto DNA na Europa, com uma base em Málaga, Espanha. Eles viajam por toda a Europa, desafiando e apoiando igrejas na transição para o modelo celular. O pastor Roberto faz parte da liderança da Central desde 2004 e o casal era responsável por mais de 500 células da Rede Zoe, formada por adolescentes, jovens e jovens adultos, além de coordenarem a Central da Criança e a Central de Comunicação. Casados desde 1987, eles têm 3 filhos, todos apaixonados por Jesus e dedicados a cumprirem o seu chamado. Que bênção! Esse é o pastor Roberto Botrel, que está aqui conosco, e nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse encontro, para essa entrevista. Eu tenho certeza de que o Senhor vai nos despertar para muitas coisas novas e para um avançar do reino de Deus. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela disponibilidade do teu servo, quero te agradecer por ele ser esse homem tão simples, tão disposto a te servir, e que agora vai estar ministrando as nossas vidas, aquilo que o Senhor já tem feito na vida dele durante todos esses anos de serviço no teu reino. Pedimos a Deus que essa entrevista, que ela possa trazer despertamento, não só para a Igreja Batista em Vital Brasil, mas para todas as pessoas e igrejas que, por acaso, vierem a assistir, para que o teu reino seja edificado. Essa é a nossa intenção, esse é o desejo do nosso coração. Pedimos que o Senhor sustente toda esta gravação, para que nada ocorra para atrapalhar a ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, conta para nós um pouquinho, para começar aí, da sua história, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? De forma bem breve, né? A nossa história como igreja em célula, né? Eu assumi a igreja no ano de 2011, e quando eu vim para a igreja, eu já trabalhava com células na outra comunidade em que eu estava inserido. Então, no processo de sucessão, eu já conversei com a igreja a respeito disso. Então, eu já vim para a igreja é uma igreja batista tradicional, né? Fiz aquele processo de sucessão pastoral bem dos moldes tradicionais, então a igreja já estava... Conheço bem. Conheço bem esse processo doloroso. Pois é. Então, assim, quando eu cheguei, a igreja já estava ciente de que eu trabalharia com a estratégia das células, né? E aí, por ser uma igreja muito histórica, na época a igreja tinha 39 anos, eu vim trabalhando bem devagar, bem lento, ainda com a estrutura lá do Ministério de Igreja e Células, né, do MIC, e fazendo aqueles cursos com a liderança, começando na minha casa uma protótipo, todo aquele processo de forma bem lenta, e respeitando a história da igreja. Isso foi uma coisa que eu aprendi, né? A respeitar os irmãos e a história da igreja. E aí, conhecemos um pouco do MDA também, um amigo meu, pastor Felipe Rangel, nos ajudou na questão de discipulado. Mas quando foi em 2017, eu estava pregando na igreja do pastor Jefferson, Patiloim, e eu vi um crescimento na igreja, assim, extraordinário, um movimento diferente. Falei, pastor, o que aconteceu aqui? Eu vim aqui tem menos de um ano e está tão diferente a igreja. E ele me falou do DNA, que tinha segurado a experiência dele com as células,
E ele me apresentou, então, ele falou assim, olha, eu vou conseguir para você um DVD para você fazer o primeiro módulo, e você vai ter que ir lá em Tanguá buscar com o pastor André Iglesias. Eu falei assim, pastor, eu vou onde for preciso para conhecer esse negócio. E aí eu fui lá em Tanguá, o pastor André me recebeu maravilhosamente, fez um café, a gente bateu um papo longo, e de lá para cá ele virou um mentor, né? Ele e o pastor Jefferson são mentores, assim, são amigos. E ali eu conheci o DNA em 2017, no finalzinho de 2017. Em 2018, vim para a igreja empolgado, já começamos a transformar a nossa escola bíblica numa escola de formação de líderes, e nós experimentamos, a partir daí, um certo crescimento, né? Mas queremos avançar ainda mais, não temos uma experiência de um crescimento exponencial, e entendemos que Deus quer fazer algo maior na nossa cidade, Niterói, e através de nós, né? Então, essa é a nossa história. Já estive lá na Central, numa conferência, conheci aquela bela igreja, que é tão ativa, tão simples, mas tão ativa. Então, eu quero ouvir um pouco da história do pastor, da sua trajetória, e principalmente desse chamado aí para deixar aqui o Brasil, ir para a Europa, sempre um desafio grande, né, a Europa. Como é que tudo isso aconteceu aí, pastor? Bom, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui para a Central. Eu era de uma outra igreja mais tradicional e presbiteriana, minha família é presbiteriana. E aí a gente conheceu a turma da Central, os jovens da Central, e apaixonamos pelo modo deles se relacionarem com Deus, que era muito diferente. Então, depois de um bom tempo de transição, acabamos nos mudando, eu e meu irmão, para a Central, e vivemos desde os 15 anos ali, e adorava a igreja, aquilo ali era o céu para a gente, uma igreja muito bíblica, muito amorosa, bons relacionamentos ali dentro, e para mim estava ótimo, perfeito. Quando eu tinha quase 30 anos, comecei a dar aula para adolescentes, como professor de escola dominical, voluntário, e pouco a pouco me apaixonei por eles, comecei a investir mais tempo. A primeira turma ficou velha, foi para os jovens, veio a nova turma, né, das crianças, e ali com aquele grupinho de 15, nós começamos a crescer, e mais crianças vinham do infantil a cada ano. Em 4 anos a gente tinha 80 adolescentes, e eu estava, assim, no céu. Uma igreja que eu amava, uma igreja que a gente tinha muita intimidade, todo mundo com todo mundo, uma igreja tinha por volta de 400 membros, então uma igreja perfeita, né? E aí o nosso pastor começa com um papo de células, né? Que a igreja precisa crescer, a gente precisa impactar o mundo, e eu não curti muito aquela ideia, não, era assim, não mexe no nosso mundo, tá tudo muito bom. E olha só, os adolescentes há 4 anos atrás eram 15, agora são 80, tá tudo ótimo, não queria conhecer algo novo, né? A gente já tinha um bom domínio do que a gente estava fazendo. Era um ministério de adolescentes vencedor, no sentido de que os meninos que chegavam ali permaneciam, conheciam a Deus, tinham intimidade com Deus, o que não é fácil, né, para o trabalho com essa faixa etária, né? Os meninos vão ficando adolescentes, vão deixando a igreja. Ali não, ali a turma ficava e fazíamos coisas impressionantes, estava tudo ótimo, e aí vem o pastor querendo mudar. Então, eu inicialmente resisti, mas a verdade é que eu não tinha muita liberdade para isso, né? Eu estava debaixo da autoridade do pastor, e ele então nos chamou para a escola de líderes, para a primeira escola de líderes, para conhecer. Fizemos um encontro com Deus, fui muito impactado por Deus naquele retiro, e no meio desse processo todo, tinha um retiro de adolescentes, em que eu precisava de contactar os pais. E aí eu lembro, eu tinha uma lista de 80 adolescentes inscritos, e então eu olhava o nome do menino, lembrava o pai dele é o João, abria o diretório lá da igreja, a agenda da igreja, e anotava o nome do pai e o telefone do pai na lista. E aí quando eu terminei aquela lista, de repente foi como uma revelação de Deus.
aquela lista de 80 nomes de adolescentes, todas tinham o nome do pai ao lado com o telefone, querendo dizer que todos aqueles 80 meninos eram filhos da igreja, eram filhos de membros da igreja. E eu fiquei assustado com aquilo. Como que 80 crentes, e eram crentes mesmo, tinham vida com Deus, como que nenhum deles tinha alcançado um colega de sala, um colega de esportes, um vizinho, um primo, nada, zero. Todos eram filhos da igreja. E aquilo foi como um soco no estômago. Ali eu vi que a gente estava perdendo algo muito importante. E quando eu vi a minha vida também, uma vida muito bonita, muito legal, muito de Deus e tal, mas não fazia discípulos, não alcançava ninguém. Então, foi um choque muito grande. E a partir daquele momento, eu comecei a me interessar pelo que o pastor estava falando, né? Já levando a sério. E aí foi uma longa jornada, porque o grande problema, a gente acha que é aprender a fazer célula. O que eu tenho que fazer? Como que é? Mas não é esse o problema. O grande problema é o nosso coração. A gente vive muitos anos e acaba se viciando no modelo de ser crente, né? De ser cristão, que é basicamente a convivência com os seus iguais, né? Com outros crentes. E a vida que a gente leva fora, no trabalho, na escola, é só viver uma vida ética, uma vida honrada, e aí está tudo certo. Se eu vivo intensamente com a comunidade da igreja e vivo uma vida boa, correta, honesta, fora da igreja, é isso que Deus espera de mim. E isso jamais vai mudar o mundo, não é? Então, quando nós começamos a viver a experiência da célula, foi um fracasso depois do outro. A primeira célula nossa, depois de quase um ano, começamos com 6 crentes, quase um ano depois, éramos 6 crentes. E era uma reunião sensacional. Assim, Deus falava com a gente, salvamos um casamento de um dos casais que estava ali com a gente. Então, foram tempos muito especiais. E eu lembro um dia que a gente estava reunido, toca a campainha, e eu falei, nós 6 estamos aqui, quem será? E aí era um visitante, e eu fiquei, nossa, um visitante. E o cara veio, participou, a reunião não foi tão livre assim, né, porque tinha um visitante. E aí, na semana seguinte, eu preparando a lição para a célula, eu tive esse pensamento assim, tomara que aquele cara não volte. Quando eu me dei conta desse pensamento, falei, cara, isso aqui não é uma célula, já não é uma célula há muito tempo. E aí, então, a gente fechou aquela célula e começamos uma outra, de outra maneira, também não deu certo. Começamos uma terceira célula, também não funcionou. E foi só a 4ª tentativa, depois de 2 anos e meio tentando, depois de 2 anos e meio de frustração celular, nós abrimos a 4ª célula e aí então começou a funcionar como uma célula deveria funcionar. E eu vejo que nesse processo Deus estava trabalhando comigo, com o meu coração, com os meus paradigmas, né, com a minha maneira de ver, e pouco a pouco sendo transformado, aprendendo a fazer de uma forma correta, e aí foi uma maravilha. 6 meses depois, nós multiplicamos a nossa célula, mais 6 meses multiplicamos de novo, o alvo era uma multiplicação anual, a gente estava multiplicando a cada 6 meses, né? Yes. Depois, uma terceira vez, 6 meses depois, multiplicamos de novo, e eu falei, cara, eu sou o rei da multiplicação, né? Eu dominei a arte de multiplicar. Quando eu pensei isso, parou. Mas, assim, veio uma estagnação total. E aí a coisa não saía do lugar, o povo começou a deixar a célula. No final, a célula era eu, minha esposa e a anfitriã. Só, mais nada. E ficamos bons meses ali, agarrados, sem sair do lugar, mais uma vez Deus trabalhando com a gente, né? E entendemos que a obra é dele, que a célula é só sobrenatural, é uma obra em que Deus, por sua graça, nos usa para fazer a vontade dele. Nós não somos nada, né? Nós somos vasos de barro. E aí
começamos a orar diferente. Deus tem misericórdia, nós queremos alcançar as pessoas, nos ajuda. E aí ele mandou uma jovem na casa aí dos menos de 30 anos para a nossa célula, me procurou na igreja, falou: oh, você tem célula, né? É perto da minha casa, eu estou sem célula, posso ir? Eu falei, claro, né? Por favor, alguém, né? E aí essa moça veio e ela trouxe o mundo inteiro. E aí quebrou aquela seca, né? Foi essa moça que quebrou a seca que a gente vivia. E aí voltamos a crescer, voltamos a alcançar pessoas, voltamos a multiplicar. Em paralelo com isso, eu continuava então como líder de adolescentes, as células dos adolescentes também com as suas lutas. Mas em 2004, nós começamos em 2000, em 2004 me convidaram para ser pastor de adolescentes e também assumir os jovens e os pré-adolescentes que nem tinham um trabalho específico com eles. Em 2004, então, criamos o que a gente chamou da Rede da Juventude, que era uma rede de ministérios, e a gente tinha o objetivo, então, de celularizar esses ministérios. Começamos com 27 células. Eu, na época, já tinha 40 anos de idade. Então, aos 40 anos de idade, quando os pastores de jovens deixam de ser pastores de jovens, eu estava começando a minha carreira. Eu, como arquiteto, nunca imaginava ser pastor, mas com o crescimento celular, a igreja, então, me convidou e eu deixei meu escritório e vim de tempo integral. Então, foi nesse processo aí que começamos a experimentar um crescimento exponencial. Em 2004 eram 27 células, em 2005 pulamos para 54 células, 100% de multiplicação. Não era uma multiplicação de gente, só de gente nova se convertendo, porque a gente estava celularizando a igreja, né? Então, muitos jovens que não estavam em células passaram a participar das células e as células puderam multiplicar internamente, vamos dizer assim, né? Mas também já começamos a alcançar muita gente nesse processo. Iniciamos, então, com 27 células, 200 pessoas, mais ou menos, 220 jovens. E aí, em 2016, quando eu vim aqui para a Europa, no novo projeto da igreja, a gente tinha mais de 500 células, mais de 3.000 jovens, uma loucura que Deus fez nesse processo todo, né? Nesse processo a gente aprendeu demais, nos reinventamos um monte de vezes, as estruturas que funcionavam com 100 células na igreja não funcionavam com 200, e a gente tinha que reestruturar tudo. E aí, quando tudo estava funcionando bem, as células cresciam, aí aquela estrutura já não funcionava mais, porque agora eram 300 células, 500 células, 1.000 células. Então, foi um processo de muito crescimento. Ao longo dessa história, a gente aprendeu muito, e foi quando eu escrevi o livro Multiplicação, em 2015. Foi um parto escrever esse livro. Esse livro demorou 3 a 4 anos para sair. Comecei a escrever, mas a gente não tem tempo para escrever, né? É muito trabalho. Então, eu escrevia basicamente nas férias. Aí, quando dava 6 meses nas outras férias, eu pegava o que eu tinha escrito, reescrevia tudo de novo, e aí não crescia, o livro não andava, né? Mas foi bom, porque foi um livro, por ele ter demorado tanto, foi um livro que foi amadurecendo, foi depurando, e a gente aprendeu muita coisa que está no livro. Então, é um livro que conta a nossa transição, as nossas lutas, os nossos aprendizados. Eu acredito que vocês vão gostar muito, né? Aí você me perguntou o que a gente vai fazer na Europa. Bom, ao longo desse crescimento todo, muitos pastores começaram a vir para a Central e perguntar: o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão crescendo? Vocês continuam uma igreja batista séria, bíblica? O que está acontecendo aí? Né? Não pervertemos a teologia, não fomos para a teologia da prosperidade, continuam batistas, explica. E a gente começou a explicar para um, para outro, e aí a quantidade de pastores que vinham era enorme. Resolvemos criar um programa que a gente chama DNA, e o programa DNA é exatamente desafiar aos pastores a conhecerem
a visão celular, depois oferecer os recursos, os materiais que nós temos, que nós usamos como igreja, e apoiar os pastores na sua transição. Então, desafiar, nutrir, apoiar, DNA. E o DNA da central, porque é o coração da central que nós estamos compartilhando com os pastores. E esse projeto cresceu muito ao longo dos últimos 10 anos, né? Começamos em 2010, e começamos a pensar nos missionários brasileiros aqui na Europa, que estavam sofrendo tanto, que não conseguiam fazer as suas missões crescerem, e a gente pensou, puxa, se Deus nos mudou tanto, será que as células também não poderiam funcionar com esses missionários brasileiros, né? As desculpas, né? As frases que eles usavam, as pessoas aqui não querem nada com Deus, a gente tenta de tudo e nada funciona, nada acontece. Era exatamente o que a gente falava antes das células. O povo aqui não quer nada com Deus, os nossos amigos não querem nada com Deus, a gente já tentou de tudo, nada funciona. E com as células tudo mudou. Então foi crescendo no nosso coração essa impressão de que a gente poderia ajudar a esses missionários brasileiros. E eu, como pastor de jovens, eu e minha esposa, pensamos, se a gente fizer essas pontes, conectar com os pastores na Europa e enviar jovens, líderes de célula, que tenham entendido, eles passarem uma semana, as férias, um mês, às vezes 6 meses nessas igrejas, ajudando a esses pastores a entenderem, a transicionarem as suas igrejas. Então, começamos a trabalhar nisso, e no meio desse processo, recebemos um chamado, foi a coisa mais surpreendente para nós, da gente ser quem a igreja enviaria, não para 1 mês, 6 meses, para nos mudarmos para cá e trabalharmos o projeto do DNA por toda a Europa. Então, se você quiser conhecer mais detalhes sobre essa história, como que Deus nos chamou, qual foi todo o processo, por que nós viemos aqui para Málaga especificamente, é uma história muito linda. E eu quero te recomendar que você assista. É só buscar no YouTube, se você digitar A Promessa Roberto Botrel, você vai chegar lá. É no canal da Central, central.online. É uma história muito linda e eu recomendo que você assista. É muito inspirador. Bom, nós chegamos aqui em 2016, poucos contatos, pouca perspectiva do que iria acontecer, e Deus escancarou as portas. Nesses 3 anos e meio, nós já fomos a mais de 18 países aqui na Europa, mais de 90 cidades. Falei já em conferências, em palestras, workshops, pregação em cultos, para mais de 30 mil pessoas. Um negócio assim que eu nunca poderia imaginar. Uma coisa de louco, não tem explicação nenhuma a não ser milagre, né? Um dia eu recebi um convite de um pastor na Alemanha. A gente tem uma conferência aqui que a gente faz para pastores, é um treinamento de pastores. A gente queria que você participasse, desse uma palestra. Claro, tal. Como é que é essa? A gente tem um grupo de 600 pastores que se reúnem. Nossa! Mas a gente transmite simultaneamente para várias partes da Alemanha, para a Áustria, para a Suíça, e dá um total de uns 3.500 pastores e líderes. Meu Deus. Caramba! Então, assim, Deus levou a gente para esses lugares, assim, de uma forma totalmente inesperada, inexplicável. É algo de Deus mesmo, né? Então, tem sido uma aventura muito linda aqui, esses 3 anos e meio, muitas igrejas já na transição, muitos milagres acontecendo a partir das células, uma coisa linda. A gente vê que essa desculpa, né? O povo é duro, o povo não quer nada com Deus, é mentira do diabo que nós aceitamos. Amém. As pessoas estão desesperadas por Deus, elas não sabem, mas elas têm uma resistência muito grande à religião. Estão muito decepcionadas com a religião, com igrejas. Então, se a gente chama as pessoas para uma igreja, acabou, não quer, não vai chegar mesmo.
Mas se a gente chama as pessoas para dentro da nossa vida, começamos a compartilhar a nossa vida, pouco a pouco elas vão ver que Deus está presente na nossa vida. Não é uma religião, é uma relação, é um relacionamento que nós temos com Deus. E aí, então, elas começam a se interessar e Deus faz a obra. Então, tem sido uma vida emocionante. Cada semana uma surpresa, cada semana uma aventura. E agora a gente já vê muito fruto, né? Então, os pastores nos mandam relatos do que Deus está fazendo, dos milagres, das conversões, fotos de batismo. Toda hora recebo fotos de... Cara, coisa mais linda do mundo. E que privilégio a gente poder participar disso, né? Outro detalhe que foi muito legal é que quando a gente saiu do Brasil, a gente teve que multiplicar a nossa rede, multiplicamos ela em 4 novas redes na sede, e mais 2 em unidades, outros prédios da igreja espalhados pela cidade. Então, um total de 6 grupos. E impressionante, as pessoas sentem saudade do Roberto e tal, mas a coisa continuou, a coisa fluiu, as redes crescendo, e me alegra demais ver que não é uma visão baseada em celebridades, né? Baseada naquele pastor, nada. É uma visão de compaixão e multiplicação. Eu olho para trás, então me multipliquei em novos pastores que foram levantados, cumpri o meu trabalho ali e Deus me levou para outra viagem, outra aventura. E tem sido assim, uma alegria contínua, graças a Deus. Então, essa aí é a minha história, rapidamente aí. Espero que tenha animado os irmãos aí a avançar com Deus. Pastor, realmente é algo lindo que Deus tem feito aí na sua vida, e muito, muito interessante ouvir o pastor falar, logo no início e agora também, que a gente, eu sou pastor na Igreja Batista Tradicional, cresci na Igreja Batista, né? Eu brinco às vezes dizendo que eu sou batista antes de ser crente, né? Porque eu já ia na igreja e ainda não tinha me convertido, né? Me converti com 9 anos de idade. Mas é interessante o pastor falar que não é um método, né? É um movimento de Deus, né? Então, assim, toda vez que o pastor se sentia seguro, agora eu domino esse negócio, né? Agora tá, aí Deus vinha aí, então vamos parar para você entender que não está na sua mão, né? Isso é muito, muito interessante ouvir. Eu vejo como que Deus deixa claro as duas coisas. Não é que ele vai fazer a obra independente de qualquer coisa, não. Ele nos chamou para participar dessa obra com ele. Então, por alguma razão, ele nos escolheu, e então, de uma certa forma, essa obra depende de nós. Agora, se a gente acha que nós somos os caras, que nós é que estamos fazendo, aí acabou, aí Deus tira a mão e tudo para, né? Eu acho que uma boa ilustração é a história da pesca milagrosa. Sim. Né? A pesca milagrosa, ela só existiu porque Deus agiu ali, né? Jesus falou, joga do outro lado. Agora, se eles não tivessem jogado, teria tido a pesca milagrosa? Não. Também. Não, pelo menos não com Pedro, né? Não com aqueles que estavam ali. Agora, Deus precisava deles? Jesus precisava? Não. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente dar aquele assovio e os peixes saírem voando do mar para a praia. Ele não precisava de pescador. Mas, por quê? Não sei. Ele escolheu trabalhar conosco. Então, as redes eram importantes? Fundamentais. Sem as redes, não teria tido milagre da forma como Deus queria fazer. Os barcos eram importantes? Sim. Porque sem os barcos também não teria tido. Os discípulos, sim. Então, esse conjunto de um discípulo que diz sim, eu não entendo, mas porque é o Senhor que está dizendo, vou lançar as redes. E porque ele tinha as redes, e porque ele tinha o barco. Então, ele pôde fazer a pesca. E aí, quando o barco fica lotado, o que ele faz? Ele chama os companheiros. Ei, vem! E aí os companheiros vêm, outro barco, outros pescadores, outras pessoas obedientes, mais peixe. E aí, os 2 barcos estão a ponto de afundar. Tem mais alguém? Tem outro barco?
Não tem. E aí o que acontece? Acaba o milagre. Agora, se tivesse um terceiro barco, teria mais milagre? Teria mais peixe? Teria. Então, olha como é que é legal. O milagre não depende de nós, mas, de uma certa forma, depende. Então, quando Jesus fala que o vinho novo precisa de odres novos, eu acho que é bem por aí, né? Quando no Antigo Testamento, né? Quando a viúva recebeu aquela palavra do profeta, né? Para recolher o máximo de vasos, de vasilhas e tal. Enquanto ela tinha vasilhas, o óleo se multiplicava. Então, olha que legal. E aí eu imagino as vasilhas vão acabando, o desespero vai chegando. Ai, mais vasilha, mais vasilha. Filho, pega a vasilha. Acabou, mano, acabou. E aí vem na cabeça dela, por que eu não fui na outra vizinha? Por que eu não fui na minha cunhada? Por que eu não fui? Ai, acabou, acabou. Acabou. Então, o tamanho do milagre foi proporcional ao tamanho da fé dela, da quantidade de vasilhas que ela arrumou. A beleza das células é que quando a vasilha começa a encher, a gente multiplica. E aí Deus pode encher duas. Começa a encher, a gente multiplica. E essa multiplicação dos vasos ou das vasilhas vazias é que permite que o azeite de Deus, ou o vinho novo, ou os peixes continuem chegando. Agora, muitas vezes, a gente não quer multiplicar. A gente não quer, não, tá bom, não, eu quero tomar conta dessas pessoas. Ok, acaba o milagre. Vai parar de multiplicar, vai parar de chegar gente, e pior, começa a vazar, as pessoas começam a ir embora. Então, eu acho que é essa combinação, né, de uma submissão a Deus, mas também de ter as vasilhas em obediência ao que o Senhor está nos ordenando fazer, essa combinação é que leva ao milagre. Benção, pastor. É lindo a gente ver como todo esse movimento das células, ele se enquadra naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado ao longo de anos, e a gente, mesmo assim, né, às vezes apresenta tanta resistência a isso. Né? Pastor, eu tenho aqui algumas perguntas, né? São muitas, eu tentei condensar aqui, juntar umas com as outras, para a gente ter uma ideia, e são perguntas de líderes, né, da igreja, que ainda não leram o livro. Então, eu já li o livro, né? É interessante porque eu estava lendo as perguntas deles e pensando, né? Como a leitura do livro ela vai trazer respostas para as perguntas que eles fizeram. Mas eu vou fazer as perguntas aqui para que o pastor tenha a oportunidade de falar e até de fazer o link. Aliás, falando do livro, eu quero dizer que o livro ele é realmente muito bom, a leitura muito, muito fácil, muito gostosa de ser feita. As passagens bíblicas, né? Como o livro é recheado de passagens bíblicas, isso é muito bom. E, assim, agora, eu tive um misto de emoções, né? Quando eu li o livro. Porque, assim, primeiro, ele é uma alegria muito grande, porque ele vai mostrando o que é o DNA, né? Por dentro. E assim, como eu já estou pouquinho tempo no DNA, 2018, mas a gente tem lido, tem estudado, tem lido, tem visto. Quando a gente lê o livro, a gente diz assim, caramba, como é que vai ficando claro e simplificado, né? As coisas que a gente ouve ali em palestras, e às vezes você tenta fazer e não faz, e não consegue. E ali, então, assim, primeiro essa alegria de ver, o pastor conseguiu traduzir o livro de forma tão prática, as experiências e as orientações que a gente recebe nas palestras dos encontros do DNA. Essa é a parte boa. A parte triste, digamos assim, olhar o tamanho do desafio e olhar assim, gente, como é que eu não tinha entendido para começar a fazer isso dessa forma? Como é que eu não tinha feito esse ajuste para mudar essa situação aqui que eu vejo dentro da minha igreja? E aí, cada vez que a gente encontra com isso, a gente sente um peso e sente um desafio, né? Ao mesmo Agora, para te consolar, eu demorei, então, 15 anos de erros e acertos, né? A nossa igreja. Foram 8 anos de transição. Caramba! E depois, mais 7 anos, quando eu estava escrevendo o livro de mudanças contínuas, para poder entregar um livro em que você não tem que passar pelo mesmo deserto, né? Pelas mesmas furadas.
Então, para você vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. E a turma do DNA está toda aí para ajudar. Hoje É um tem apoio muitas maravilhoso. igrejas que já estão nesse movimento para compartilhar como fizeram. Então, hoje vai ser uma viagem mais tranquila. É longa, mas a estrada já está mais cascalhada, não é asfaltada ainda não, né? Mas É já verdade. abriu a mata, já tem um cascalhozinho ali, vai ficar mais tranquilo de fluir. Legal. As perguntas são nessa direção, né? Algumas que eles fizeram aqui, por exemplo, como vencer o comodismo, manter o foco, cuidar e motivar membros, muitas vezes inconstantes, e ainda trazer visitantes, pessoas que ainda não compreenderam plenamente a visão, como identificar, né, essas pessoas que estão ali, mas ainda não entenderam a visão. Então, as perguntas são nessa direção. E aí, pastor, como é que se gera novos líderes de forma natural? Eu acho que nós, como crentes históricos, né, acostumados a viver a igreja tradicional, quando eu falo tradicional, não é nem no sentido de renovado, não. No modelo convencional de igreja, né? Muito baseada em cultos, em programas, em eventos. Quando a gente tenta ir para a visão celular, é muito difícil para a gente fazer essa transposição. Então, o que eu vejo que é um dos grandes problemas é que a gente continua vendo as células como um programa. Apesar da gente saber que não é, não, célula é igreja e tal, na prática, no dia a dia, a célula ainda é um programa, é um outro programa da igreja. Então, a gente tem o culto nos domingos e temos a célula durante a semana. Até essa frase está errada, porque nós não temos a célula na quarta-feira. Célula não é uma reunião, célula é um grupo. Né? Alguns dizem pior ainda, nós temos a igreja no domingo e a célula na quarta. Totalmente errado. Né? Nós temos um culto da igreja, da comunidade chamada igreja, no domingo, e temos a reunião da igreja num pequeno grupo chamado célula na quarta. Mas a célula é muito mais do que uma reunião, a célula é um grupo. E a igreja é muito mais do que um culto. A igreja é um conjunto de células, né, que se reúnem debaixo de um mesmo guarda-chuva, né, de uma liderança, de um compromisso ali de sermos uma igreja local. Então, é muito mais do que uma célula. E aí, se a gente não muda essa perspectiva, acaba que a célula é só uma atividade a mais que eu tenho que fazer. E aí a gente cobra do nosso irmão, do membro, menos comprometido com essa atividade, ou você tem que ser comprometido com a nossa célula. Mas o que nós estamos dizendo? Você tem que ser comprometido com a nossa reunião. Nós falamos célula, mas é o compromisso com a reunião. Então, se a pessoa toda quarta-feira ou toda quinta-feira está lá na reunião, nós estamos felizes. O cara não participa da célula, não participa da comunidade, mas ele está lá toda quarta-feira. Então, esse é o membro que a gente quer. Igual numa igreja convencional, é o cara que está todo dia ali no salão, no culto, tem a cadeira dele já reservada, a cadeira cativa. Esse é um bom crente. Então, apesar da gente já estar com as células, a mentalidade de uma igreja de programas continua. A célula é só mais um programa. E isso é uma luta enorme, um processo enorme para quebrar isso. Então, isso nos engessa, isso faz com que seja pesado, isso faz com que membros não se comprometam, né? E muitos líderes se cansam, porque, nossa, mais uma atividade, mais uma responsabilidade. E depois tem a reunião de supervisão, não, mais um compromisso. Então, no final, tudo é programa, é evento, é atividade, é compromisso que eu tenho que fazer, é trabalho. Então, é uma visão da igreja como um trabalho. E aí tem aqueles que querem trabalhar na igreja e tem aqueles que não querem, eu quero só aproveitar a igreja. E as duas visões estão erradas. As duas estão erradas.
Porque uma é a visão de consumista, né? Um consumidor, eu quero consumir, e a outra é uma visão de escravo, ou de trabalhador, né? Então, de repente, é o irmão mais velho do filho pródigo, né? Eu estou aqui ralando, né? Igual um escravo e não tenho nada. Então, são visões completamente erradas de igreja. Então, quando a gente entende que igreja é uma comunidade, são pessoas que estão compartilhando suas vidas e que querem gastar tempo juntos, porque é prazeroso, é edificante. Quando eu me reúno com os meus irmãos, o Espírito de Deus passeia ali entre nós. E eu sou edificado. Um irmão traz uma palavra, compartilha um som, né? O outro traz uma música. E aí ali a gente vai adorar a Deus junto. Eu estou com o coração pesado, meus irmãos oram por mim. Né? Meu irmão está triste, a gente se cerca ali e consola. Cara, eu quero reunir, eu quero estar com os meus irmãos de novo, entende? Então, a visão do que é uma célula, na verdade, a visão do que é a igreja precisa ser mudada, e não somente começar a fazer as atividades. E aí, quando eu começo a viver isso, deixa de ser pesado. Sim. E aí eu não tenho que ficar cobrando do meu irmão, você tem que participar da célula. Por quê? Porque ele vai querer participar da célula. Ele vai querer. E como célula ali reunida e o amor de Deus fluindo e a gente sendo tocado, o amor de Deus pelos perdidos começa a nos contagiar. E a gente começa a conectar com pessoas e amá-las de uma forma diferente. E aí depois a inseri-las na nossa comunidade, não na reunião. Muitas vezes vai custar para o cara vir para uma reunião de célula. Mas ele já está envolvido com o povo da célula. Num almoço, num piquenique, num churrasco, num passeio no parque, numa trilha. Então a gente vai vivendo como um grupo, fazendo as coisas que a gente gosta. Vamos ao cinema, vamos sair à noite para comer uma pizza. Então a gente vai convivendo, compartilhando a nossa vida e incluindo os não crentes nela. E eles vão experimentando, pô, a sua turma é muito legal. Que povo bacana, eu fui muito bem recebido. Pois é, toda quarta-feira nós estamos juntos. Vamos lá, não sei, vamos lá, pelo menos para você conhecer. Aí o cara vai, e o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um grupo de irmãos que se amam, que tem uma paixão por Deus e que Deus se manifesta ali. Se você ler 1 Coríntios 14, quando Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, sobre o uso dos dons, ele está dizendo, então, um traz uma palavra de profecia, o outro não sei o que e tal. O não crente entra ali no meio, ele é convencido dos seus pecados. Ele cai de joelhos no chão e declara, Deus realmente está entre vocês. Pô, isso é uma célula, isso é a igreja, entendeu? E aí, cara, meu coração só de pensar, já está borbulhando aqui. Eu quero quarta-feira ou terça-feira, o dia da minha reunião, mas não só terça-feira, porque sábado a minha célula vai para a praia junto. Nós vamos curtir, porque nós amamos estar juntos. E quando 2 ou 3 estão reunidos, Jesus está ali no meio. Então, imagina a gente na praia ali, curtindo, jogando frescobol, nadando, tomando água de coco, sentando ali, e aí, como é que tá? E aí o cara começa, nossa, depois que eu encontrei vocês, tudo mudou na minha vida, ainda tenho muita luta. Você está lutando contra o que você está lutando? Eu tenho essa, e aí vou orar com você aqui. Então, ali na praia, entendeu? Tomando sol, nós estamos orando, estamos compartilhando a vida. Aí um irmão traz um violãozinho, nós estamos adorando a Deus. Aí um outro, de uma outra barraca ali, vê a gente. Ei, o que vocês estão cantando aí? Que música bonita. Nós estamos adorando a Deus. Senta aqui, junta com a gente. E aí um não crente. Entende? Não é religião, não é reunião. Não, hoje nós viemos para a praia. Não é para cantar louvores. Ou então o outro. Não, mas nós somos crentes. Nós temos que cantar um louvor, mesmo na praia. Sabe? Que chato, entendeu? Que chato. Crente é chato demais. Nós sabemos ser chatos. Né? Mas por que a gente só não curte? Só não tem o prazer, a alegria de estar juntos, de celebrar aquilo que somos. Né? Então, quanto menos crentes
né, religiosos, quanto menos pesados a gente for, mais as pessoas vão querer estar com a gente, e mais as barreiras delas vão caindo, e mais elas vão conhecer o Senhor. E aí nós estaremos vivendo Atos 2, quando a igreja se reunia nas casas, no templo, né, sinais e maravilhas, compartilhando as coisas, e o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. Pastor, pastor acabou respondendo mais uma meia dúzia de perguntas aqui. O resumo disso, Domingos, é o seguinte: é viver intencionalmente, é viver a nossa vida, não despreocupadamente, porque nós vivemos dias maus. Efésios 5,16 fala: não sejam tolos, não vivam como nécios, né? Mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso. Porque os dias em que vivemos são maus. Procurem discernir qual é a vontade do Senhor e cumprir, e fazer, e realizar a sua vontade. Efésios 5, 15, 16 e 17. É fantástico. É maravilhoso. É exatamente isso. É viver uma vida aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias em que vivemos são maus. Cara, é uma vida extremamente alegre, produtiva, frutífera, muita luta, muita guerra, mas muita vitória, né? Amém. Amém. Não, assim, porque assim, as questões que eles levantaram aqui foi exatamente a respeito disso, né? Por exemplo, uma tinha perguntado assim, como conciliar vida pessoal, vida profissional, ministério, não se sentir sobrecarregado, pesado, ainda multiplicar células, quer dizer, toda essa experiência de mais uma atividade, de mais um trabalho, de mais uma coisa que tem que fazer na estrutura da igreja. Aí outra perguntou assim, como ser eficiente nos convites sem ser chato? Como seria chamar as pessoas? Tem algum método para chamar as pessoas? Ou seja, mais uma vez o pensamento dentro de uma... Você entende como é que a gente vive essa coisa do método, de entender como é que se faz, quando, na verdade, o pastor está dizendo experimente da vida com Deus, o fluir do Espírito de Deus, e isso vai te contagiar ao ponto de amar as pessoas e contagiar as pessoas. O grande problema é que a gente põe tudo em caixas, tudo encaixotadinho. O meu trabalho, agora é o tempo com a minha família, agora é o tempo de fazer discípulos. Agora, se você pensa, pega um não crente, a vida dele está toda tomada, está toda cheia. Aí o cara se converte e ele larga algumas coisas e substitui por atividades da igreja. E nós somos capazes de encher a agenda a ponto do cara não ter tempo para respirar. E aí a igreja resolve virar uma igreja em células. Então, além de tudo que eu já fazia, que eu não respirava, aqui eu tenho uma reunião semanal com a célula, tá? Aí eu, como líder, tenho que encontrar com as pessoas durante a semana para discipular, beleza? Aí eu tenho uma reunião com o supervisor, ok. E aí eu tenho... Pô, me ajuda aí, não tem jeito, não dou conta. E realmente não damos conta. Porque o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando pegar uma visão e enfiar na nossa vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Um exemplo idiota que eu dou, mas que ajuda a entender. Imagina se você convida um hipopótamo para viver dentro da sua casa. Não, eu aceitei a ideia, um hipopótamo dentro da minha casa. Mas, assim, eu quero continuar com a minha vida normal. Então, imagina um hipopótamo na sua sala e você querendo almoçar. Não tem jeito, não tem jeito. Vai ter que... Primeiro, para ele entrar na sua casa, vai ter que derrubar a parede, né? Imagina o cocô desse bicho, né? Não tem jeito de continuar vivendo sua vida. E a visão celular não é um hipopótamo. É muito mais do que isso. É uma outra realidade. Então, se eu quero viver essa visão celular completa, eu tenho que mudar de casa,
Entende? Eu tenho que mudar de casa, eu tenho que adaptar tudo em torno desse hipopótamo. Então, não é enfiar a visão celular dentro da minha vida. Não. Ok, essa é a visão celular. Eu vou construir a minha vida em torno da visão celular. Agora, a gente fala muito de visão celular, não é uma visão celular. A célula é uma estratégia, né? É uma visão de compaixão. É uma visão de compaixão e multiplicação. Porque o que é a compaixão? É amar as pessoas, é recebê-las, acolhê-las. Então, essa é a compaixão. Mas não é só compaixão. É também uma missão muito clara. É de multiplicação. Eu quero me multiplicar em outros. Então, eu vou amar as pessoas, trazendo elas para Deus, conectando elas, levando-as ao batismo, ensinando, amadurecendo a sua fé e enviando para que elas façam o mesmo que eu faço. Essa é a multiplicação. Então, é uma visão de compaixão e multiplicação. E como que nós fazemos isso? No ambiente celular. É a estrutura que Deus nos deu através dos relacionamentos. Então, não é uma estratégia, não é um modelo. Como é que eu convido alguém? Sei lá, pô, como é que eu vou saber como é que eu convido alguém? O cara é seu amigo, pô, o cara é seu vizinho de cima. Não tem ideia como é que você vai convidar, não. Agora, Deus tem. Deus sabe exatamente o que o seu vizinho do andar de cima precisa. O que ele precisa? É insistência? Então, Deus vai te dizer, insiste, não desiste, convida ele dia depois de dia. Ok? Não é insistência, não convide ele nenhuma vez. Porque se você convidar, ele nunca mais fala com você. Ou então, o que eu faço? Você vai ajudá-lo a levar o lixo para a rua, por exemplo. Mas levar o lixo para a rua, isso, leva o lixo dele para a rua. Ok, você leva o lixo do cara para a rua e pronto, você abriu a porta que Deus queria. Entende? Aí o cara fala assim, você está levando o meu lixo para fora? Sim. Por que você está fazendo isso? Eu estou levando o meu, eu levo o seu também, qual o problema? Uau. Eu vi que vocês cantam na sua casa aí, o que é isso? É uma reunião toda quarta-feira. Posso participar? Pronto. Você nem teve que convidar, entendeu? Então, qual que é o segredo? Intimidade com Deus. Amém. A obra não é sua, a obra não é minha, a obra é dele. É ele que já está trabalhando no coração das pessoas, que ele quer alcançar, que ele vai salvar, que ele vai transformar, que ele vai quebrar o coração para que ele, Deus, se revele a essa pessoa. Não acha que você está com essa bola toda, não, Domingos. Não é a respeito de você, não, nem de mim. Agora é o seguinte, Deus, eu quero ser usado. Quem o Senhor quer que eu toque? Quem o Senhor quer tocar através de mim? Através de mim. Entende? Nós temos um casal de amigos aqui em Málaga, que são os donos do nosso apartamento. Então, ele foi uma bênção, um anjo de Deus quando nós chegamos aqui. Porque para alugar o apartamento, você precisa de um monte de documentos, e muitos diziam, não alugamos para estrangeiros. E eu tinha acabado de chegar, nem tinha os vistos aprovados, cartão de identidade de residente, nada, não tinha nada. Então, como era difícil? E fomos visitar um apartamento e o dono tinha ido para ver, que ele queria conhecer o inquilino. E aí conversamos ali e nos interessamos e falei com ele, olha, eu tenho algumas dificuldades aqui, porque acabamos de chegar. Não tem problema não. Eu não tenho nem conta bancária ainda, porque eu não consigo abrir a conta, porque ainda não tenho os documentos e tal. Não tem problema não. Eu olhei assim, como que esse cara vai alugar um apartamento para um gringo, um brasileiro, que ele nunca viu na vida? Deus deu convicção, confirmação, paz ao coração dele. Então, ele foi uma bênção, me ajudou a abrir conta, me levou num advogado que me ajudou a conseguir os papéis, um anjo. E desde então, nós temos tido um relacionamento de amizade, direto, sempre saímos juntos. Ele nunca foi numa célula, já convidamos 1 milhão de vezes, nunca foi num culto, nada, zero. Hoje de manhã, mandei, ei, que dia que a gente pode sair? Ele respondeu, que tal hoje à noite? Vamos. E o tempo inteiro, Deus,
Será que é hoje? Entende? E ele sempre pergunta, me fala aí, por que não sei o que, não sei o que, sempre desafiando, sempre querendo conhecer. Outro dia nos levou para conhecer amigos dele, falou assim, esse cara aqui é pastor e ele tem umas ideias muito boas. Fala aí pro nosso amigo aí. Eu falei, cara... Evangelista ele. É tudo relacional, entende? É tudo por relacionamento. Agora, já tem 3 anos e meio. Mas isso não é problema meu. Entende? Sim. Não sou eu que faço a obra. Agora eu estou ali. Marcação ali, desenvolvendo relacionamento, abençoando, orando por ele direto. Será que é hoje à noite? Pode ser. Será que vai ser mais 2 anos? Pode ser. Não é problema meu. Né? Não sou eu que resolvo isso. Agora, eu estou aqui para amar, para abençoar, mandar uma mensagem para ele de ânimo, né, no meio dessa crise. Ele é um comerciante, toda hora mandando ânimo, as coisas vão mudar, Deus vai abençoar. E é relacionamento, não é um método, não é uma estratégia. E tudo isso que eu estou fazendo com ele é para ele. Não é que você, Domingos, pode fazer com o seu vizinho do andar de cima, não. É sob medida. Agora, é Deus que está fazendo a obra. Então, por isso, eu tenho que ter intimidade com Deus, para saber o que fazer e o que não fazer, o que falar e o que não falar. Isso ele sabe. Deus sabe muito bem o que cada um precisa. Então, para mim, a chave não é o método, não é como eu convido ou não convido. A chave é intimidade com Deus. E ele vai te dar as deixas. Vai, agora. Não. Recolhe. Não atende, não. Atende. Manda mensagem agora. É agora. Convida. Não convida. Então, eu fico totalmente à deriva, né? Assim, eu não tenho a ideia. Exatamente isso. 10 vezes funcionou, vai. Deu com a cara na parede. Não funciona. Não é método. Não é método. É Deus na história. Amém. Quer dizer, a gente tem a intencionalidade, mas não pode esquecer que a pessoalidade, né? Ou seja, cada um é um e Deus quer falar com cada um. E a gente, primeiro, ele tem que falar com a gente antes de falar com o outro, para que a gente seja o instrumento, né? Benção, realmente. O tempo inteiro, Deus, o que eu falo aqui? Deus, me ajuda. Deus, eu quero ser um canal, me dá uma oportunidade de encontrar com esse homem de novo. Deus, me abre a porta. É totalmente intencional. Totalmente. Sim. Não é assim, quando Deus quiser fazer, ele faz. Não, nada disso. Ele me chamou para trabalhar com ele. Então, eu estou trabalhando com ele, eu estou lutando com ele, eu estou nessa guerra com ele. Mas eu só faço o que ele manda eu fazer. Igual Jesus, né? Jesus fazia, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Jesus era tão bem sucedido, né? Melhor. Gente, que desafio, pastor. Olha, eu estou pensando aqui uma série de coisas que a gente vivencia e que precisam ser, que mostram como a nossa mente ainda não foi transformada. Né? Eu tenho líderes maravilhosos, eu tenho pessoas dedicadas, eu tenho pessoas que sofrem quando essa multiplicação não acontece, quando a coisa não vai. Mas, assim, existe realmente algo que Deus precisa fazer em mim, pastor, né? Eu já estou sentindo nessa conversa. E até por causa das minhas palavras, e nesses irmãos também, para que a gente possa realmente viver, né? Só para eu ter uma ideia, antes de fazer aqui uma outra questão que eu quero abordar com o pastor, a gente, quando chega em janeiro, em janeiro eu tiro férias, e aí as células entram de férias, todo mundo quer férias, porque a experiência de um desgaste tão grande, pessoal, a gente também quer tirar um período de férias. Então, assim, mas o diabo realmente para nós ainda é um programa, né? Que precisa de férias. O diabo não tira férias, não. O diabo continua trabalhando para arrebentar tudo que você construiu. Em cima, né? Agora, pastor, você fala no livro, falou logo aqui no início, e eu acho que isso é um ponto importante, você pode ajudar a gente, que é a experiência de recomeçar. E isso é algo que pode ser muito traumático, né? E eu imaginei, você falou assim, 4 vezes eu encerrei a minha célula e comecei uma outra célula. Gente, eu fico pensando e olhando, que a gente tem células que realmente estão mais de 1 ano sem multiplicar, elas já se tornaram ali um grupo de amigos, é edificante, é abençoador, mas não é esse o objetivo, né? Os nossos jovens, e aí eu queria que o pastor falasse a eles
viveram essa angústia durante muito tempo. São jovens que são líderes, eles têm um coração em Deus e amam a igreja, mas eles não conseguiam crescer e multiplicar, né? Eles fizeram a multiplicação agora no meio da pandemia com células online, microcélulas, a gente usando a estratégia que a Central passou para a gente, e eles experimentaram uma multiplicação com células online, vibraram com isso, ficaram muito felizes, mas assim, era um sofrimento. E aí o pastor falou de fechar e recomeçar. Gente, como é que é isso, pastor? Como é que a gente, um líder pode entender, não, olha, é o momento, vamos parar com esse grupo, e vamos começar um outro grupo, vamos fazer de uma outra forma, sem que isso seja mais doloroso, mais traumático, sem que isso produza vida. Eu acho que a gente se confunde com alguns termos. Por exemplo, o termo perseverar. Né? Não, eu vou perseverar. Então, muitas vezes nós estamos numa estrutura falida, que não vai funcionar, que não dá resultado, que já mostrou que não funciona, mas eu vou perseverar. Isso não é perseverança, isso é obstinação, isso é teimosia, isso é orgulho. Não, eu comecei e eu vou fazer esse trem é mineiro, né? Eu vou fazer esse trem funcionar. Não vai, cara, não vai, isso aí já era. Então, a perseverança não é insistir em fazer a mesma coisa que você está fazendo. A perseverança é não desistir do alvo. Então, isso é muito chave. Então, quando nós começamos, a gente estava determinado a alcançar o alvo. O que era o alvo? Viver uma célula de verdade, que é ganhar pessoas, viver a alegria, né, de ver salvação, de ver transformação e, como consequência, multiplicação. Esse era o nosso alvo. Então, saímos para ele, convidamos 2 casais da igreja, explicamos qual era a ideia e começamos a nossa célula. Ao final de quase um ano, 10 meses, éramos os 6. Haviam passado pessoas, tinham chegado, saído, mas ninguém se converteu, ninguém ficou, ninguém foi acrescentado àquele grupo. O que é que eu vi quando eu pensei, né, tomara que o cara não volte semana que vem? Eu vi que não era só o meu pensamento, era de todos. Então, o que aconteceu ali? Aquele grupo perdeu a visão. Sim. Acabou. Então, não, nós vamos insistir, porque nós vamos continuar, e esse grupo vai... Não vai. A não ser que haja uma ruptura e um recomeço. Foi o que eu fiz. O que eu fiz foi o seguinte, olha, nós vamos interromper esse grupo, vai sair da sua casa, eu e a minha esposa vamos começar um novo grupo na minha casa, e vocês estão convidados. Mas não é para continuar o que estamos fazendo aqui. Eu posso dizer que esse foi o melhor grupo pequeno que eu já participei em toda a minha história. E já foram muitos. Esse foi o melhor. Mas eu não saí para fazer grupo pequeno. Eu saí para fazer célula. Nós queremos viver célula. Então, se vocês quiserem viver conosco, venham para uma nova história. E aí os 2 falaram, não, nesse momento nós estamos precisando mais investir no nosso casamento, acabamos de ser restaurados. Não, beleza. Então, o que adiantaria eu ficar insistindo em uma coisa que as pessoas nem queriam aquilo que eu queria? Entende? Aí a segunda experiência foi que eu e minha esposa começamos só nós 2, ficamos assim, hartos, né? Não vamos chamar mais ninguém. Nós 2 temos a visão, nós temos a determinação, nós vamos conseguir. E começou a vir não crente. Começamos a chamar, no final tinha um grupo, 5, 6, 7 não crentes, mas nós não conseguimos criar célula, criar comunidade. Por quê? Porque éramos só nós 2. Então, era como um grupo de evangelismo, em que as pessoas vinham para escutar os 2 crentes. Estava funcionando? Não estava funcionando, porque a coisa não avançava, não crescia. Era meio estagnada, as pessoas vinham para ouvir o Roberto pregar. E aí foi muito frustrante, porque a gente tinha não crentes, a gente estava, vamos dizer, alcançando uma das chaves da igreja celular, mas não tinha progresso. Não estávamos avançando, e a gente viu, nós não damos conta de fazer sozinho, nós precisamos de montar um time
de crentes comprometidos com a visão. Sim. Entende? Então, assim, foi uma trajetória longa, mas a gente não desistia. Por quê? Porque a gente tinha claro qual era o nosso destino, né? Qual era o nosso alvo. Nós queremos chegar lá. Ah, não deu certo. Então chega, desiste, faz de outra forma, né? Eu contei de dois fracassos, né? Faltou o terceiro. O terceiro foi o seguinte: a célula não crescia, tinha não crentes, mas muitos dos que a gente convidava diziam: eu tenho filho pequeno e a gente não tem com quem deixar, então não dá para ir. Então, por fim, a gente concluiu que a gente poderia fazer uma célula de criança. Na época, a igreja não tinha célula de criança ainda. E não tinha um conceito. E aí nós pensamos, por que a gente não faz célula de criança em paralelo com a de adultos? Porque aí os nossos amigos vêm e as crianças podem ficar na célula de crianças. Então, nosso objetivo era arrumar uma atividade para as crianças, para os adultos poderem vir. Então, organizamos tudo, terminamos aquele grupo anterior, começamos agora sobre nova visão, adultos e crianças e tal, fizemos todo o marketing, chamamos todo mundo, e aí na primeira noite estávamos eu, minha esposa e meus 3 filhos, ansiosos, né, para ver aquela multidão que viria. E aí, quando deu 8h15, assim, toca a campainha, e quando eu abro a porta, assim, 2 pirralhos, 2 pirralhinhas, assim. Não vieram os pais, só os pirralhos. Eu falei, pô, você tá me zoando, né? Não foi para isso. E aí, beleza, as 2 meninas entraram, estava eu, minha esposa e 5 crianças, né? Vale, respirei fundo, vamos embora, né? Abri o texto que a gente ia estudar e era a história do fariseu e do publicano orando no templo, né? Um dizendo, graças a Deus, que eu não sou papapá e tal, beleza. E aí eu transformei aquilo numa linguagem para criança, foi muito legal, mas o texto continuava. E a próxima passagem era Jesus mostrando o que ele queria, que era que a gente tivesse o coração das crianças. É exatamente a cena em que os pais traziam as crianças e os discípulos diziam não. Cara, quando eu li o texto ali na frente das crianças, eu falei, meu, que vergonha. Eu não amo as crianças. Eu estou usando as crianças como uma estratégia para alcançar os adultos. Eu não amo as crianças. E quando terminou a célula, eu e minha esposa fomos para o nosso quarto, nós nos arrependemos diante de Deus, porque a gente entendeu o amor que ele tinha para as crianças. E aí fizemos uma oração, Senhor, entendemos que o Senhor ama as crianças. Então, manda as crianças, pode vir, deixa as crianças virem a mim. Pode vir, pode mandar as crianças. Meu irmão, que oração perigosa. Na semana seguinte, as 2 meninas trouxeram 2, depois na outra eram 8, 10, 15, 20, no final eram 25 crianças vindo para o nosso apartamento toda semana. E nunca nenhum adulto veio. Meu Deus. Nenhum adulto veio, só as crianças. Meu Deus. Cara, uma festa, uma alegria, o transbordar de Deus ali na vida das crianças. Muitas crianças encontraram Jesus, renderam a sua vida. E no meio dessa alegria toda, chegou o final do ano e a gente foi avaliar. E vimos que a gente tinha aprendido algumas lições. Da primeira célula, é que não se pode fazer célula com gente que não tem a visão. Primeira coisa. Talvez seja o problema de alguns dos seus líderes. Eles têm a visão, mas os membros da célula não têm. Então, fica uma luta contínua para arrastar pessoas sem visão. Isso você esquece. Segunda lição é que nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos de uma equipe, né, de um core team, né, de um coração, de um núcleo da célula. Pelo menos 4. De 4 a 6 pessoas, crentes, comprometidos, totalmente focados, determinados a cumprir o propósito de Deus. Então, essa foi da segunda célula, né? Não podem ser gente sem visão, mas também não pode ser sozinho. E da terceira célula, nós vimos que Deus ama as crianças.
Então, que a gente não podia fazer uma célula sem contemplar as crianças. Então, nós fechamos aquela célula e começamos uma quarta tentativa agora. Achamos um casal que também estava frustrado porque as suas células, suas tentativas não tinham funcionado. Eles também tinham crianças da idade da nossa. Então, agora a gente tinha um time, uma equipe, e contemplando as crianças, e começando. E ali naquela célula foi que começou a fluir e a multiplicar. Que maravilha, pastor. Maravilha. Olha, é muito aprendizado, hein? Muito. O tempo está passando aqui, mas, enfim, eu acho que a gente pode continuar só mais um pouquinho. Ouvindo essa história do pastor e toda essa experiência, realmente a gente percebe como a gente precisa dobrar o nosso joelho, né, em casa, sozinho, ou com a família, e também com os líderes, para que ele realmente possa direcionar e que a gente faça as mudanças que forem necessárias para que a gente possa cumprir o nosso chamado e a nossa missão diante do Senhor. Pastor, tudo movido por oração e jejum. Amém. Né? Amém. Sem isso, esquece. E quando eu falo oração, muitas vezes nós religiosos, né, ficamos pensando, temos que ter reunião de oração e tal. Aí já vem a religião de novo, né, cara? Impressionante. Eu vejo isso, eu fico assustado comigo. Como nós somos religiosos. Mas quando a gente fala oração e jejum, é uma vida de intimidade com Deus, de ouvir, de falar com Ele, de ouvir. Sem essa vida de intimidade com Deus, sem uma espiritualidade que domina a nossa vida, o nosso trabalho, nosso relacionamento com vizinhos, né? Sem que Deus esteja em nós, sem que a gente esteja transbordando, cheios do Espírito Santo, esquece. Célula é a maior furada do mundo. Célula é a maior furada. Esquece. Pastor, eu queria agora falar um pouco sobre o livro e vou dar aqui alguns spoilers, né? Ou seja, eu vou falar algumas coisas que estão no meu coração, só para poder despertar assim, a turma. Lá na página 39, quando o pastor fala sobre uma boa manutenção não é suficiente, isso foi muito impactante ouvir, né, ler sobre isso. Igreja é relacionamento, célula é essa estratégia de Deus. Eu amei o capítulo 6, porque eu tenho também uma outra formação, né? E eu amo números, né? Mas eu estou muito cuidado com os números. Eu amo os números, mas tenho muito medo dos números, né? Do amor pelos números, né? E o pastor conseguiu apresentar a importância dos números de uma forma muito, muito temperada, assim, muito, muito, muito boa, muito clara, né? Assim, eu não quero que os números sejam pesados e às vezes eu os evito, mas o capítulo mostra como eles são importantes e como eles são importantes para que a gente tenha vida, né? Então, amei esse capítulo. As características de uma célula saudável, o que mais impacta o meu coração é logo a primeira, né? A presença de Deus. Eu vejo que realmente essa é a primeira, porque a partir da presença de Deus na célula, é o que faz a célula ser uma reunião diferente das outras que a gente tem na vida, né? De outros encontros que a gente tem na vida. Exatamente. É a presença de Deus. Então, é maravilhoso esse capítulo. E, por último, aí, eu vou deixar só o pessoal, assim, pescando para poder ler o livro, porque ele é bem no finalzinho, a sua visão sobre a parábola dos talentos. Pastor, nós fizemos um ano, eu trouxe até a camisa para mostrar, a gente fez no ano passado todo, quando a gente fez o nosso processo até de multiplicação, nós fizemos uma camisa escrita dispostos a servir. Foi essa camisa aqui. Dispostos a servir. Uau. E atrás, ela tem Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Pastor, eu ainda não tinha lido o seu livro. E como mudou a minha mentalidade a respeito do que é vir para a alegria do Senhor. Mas eu vou falar aqui não, que é para o pessoal poder ler o livro, né? E ver como a gente tem um pensamento distorcido a respeito dessa frase, venha para a alegria do seu Senhor. Agora, eu queria que o pastor falasse um pouco, a gente não quer só ler o livro, a gente vai estudar o livro. Nós temos a gente chama de EBV, que é a Escola Bíblica Vital,
que é a nossa escola de líderes. Ela tem sempre como objetivo um estudo da palavra voltado para a edificação do crente, mas também pensando na formação da liderança, porque a gente quer que os líderes sejam bem formados. E a gente vai estudar o livro na nossa escola. Então, eu queria que o pastor falasse um pouquinho, desse suas dicas aí como autor, como é que a gente pode aproveitar mais desse estudo. Eu pensei em fazer um capítulo por semana, depois eu falei, gente, será que um capítulo por semana não vai levar muito tempo? Enfim, não só a questão do método, mas como é que a gente pode olhar para esse livro e conseguir absorver ainda mais dele? Eu acho que como o livro tem duas partes, vocês poderiam, de repente, usar duas estratégias para trabalhar o livro, né? A primeira parte dele ela é mais dos conceitos, que é fundamental. A gente logo quer ir para a prática. Não, os conceitos eu já entendi. Quero saber como é que eu faço, né? E não é fazer, né? Um monte de fazer sem o porquê é peso, é trabalho, né? Julgo. Então, a gente precisa entender o porquê. Porque quando tem os conceitos muito claros, o resto é leve. E muitas das coisas que eu falo na segunda parte do livro não vão funcionar para você. Mas, se você tem claro o porquê, você vai pegar as minhas ideias ali e falar, beleza, isso não funciona não, mas entendi, vou, e aí você já tem outra ideia, porque a base é o porquê. Por que fazer, né? E se não der certo, como no meu caso, não deu certo várias vezes, não tem problema, eu não vou desistir, porque eu não posso desistir. Como que eu vou desistir, não é? Não tem desistência, não tem como. Não, mas não deu certo. Não deu certo, mas eu tenho que fazer. Desse jeito não funcionou, vamos tentar de outro. Não posso desistir, não tem essa opção. Por quê? Porque eu sei o porquê. Então, o coração de Deus, quando foi revelado para mim, quando eu entendi o que ele queria, acabou minha vida. Então, a primeira parte é muito, muito importante, eu acredito muito mais importante do que a segunda. Então, talvez a primeira parte vocês pudessem realmente trabalhar na escola um capítulo por semana, acho que seria bem legal. Mas a segunda parte, quando ela começa mais com os requisitos para multiplicação, né, da metade do livro para lá, talvez, inclusive, alguns capítulos, os primeiros capítulos da segunda parte ainda poderia ser feito em classe, mas a parte mais prática talvez fosse melhor ser trabalhado nas supervisões, nas reuniões de supervisões. Hoje você está com quantas células? Você me falou. Hoje está com 15, né? Mas, assim, tem várias células de criança, de adolescente, e a gente ainda está ajustando as nossas supervisões. É a mesma coisa. Precisa de um líder, precisa de supervisão, precisa dos alunos, igualzinho. Não tem... não, é a célula de criança. Não, líder, vem cá, né? Supervisão igual. E aí, trabalhar os últimos capítulos, né? A parte mais prática, dentro do ambiente mais celularizado, em que os líderes vão discutir com outro líder, então mais na conversa, né? E isso pode ser até feito em paralelo. Não precisa esperar terminar uma parte para depois ir para outra, né? Dá o arrancada inicial no livro e as pessoas não vão ficar esperando, vão ler um capítulo por semana. Pelo amor de Deus, né? Aí não, né? Pô, um capítulo por semana, quer dizer, o livro tem 19 capítulos. Puxa vida, não, o livro a gente lê em 4 semanas, você já leu o livro todo, né? Então, mas trabalhar um capítulo por semana é muito legal. Na escola bíblica, então, mais em termos de um ensino, né? Uma ampliação dele. E as partes da frente em pequenos grupos de supervisão, 3, 4, 5 líderes de célula. Por exemplo, um deles prepara uma mini apresentação daquele capítulo, então nós vamos estudar como levantar um novo líder. E aí ele marca ali os pontos principais, todo mundo já leu o capítulo, e aí se torna uma discussão mais rica, né? E também Sim. prática. Bom, na minha célula, eu tenho esses 3 caras aqui, o João, a Maria e o Rafael, eu não sei, o que vocês acham e tal? Não, olha aí, o Rafael já tem essas
3 características, são 7, ele já tem 3, então você precisa investir. Não, é verdade. Então, um vai ajudar o outro a tornar aquele capítulo mais prático na realidade celular. E isso só funciona se for um grupo muito pequeno, né? Com 10 pessoas já não dá para todo mundo falar. Então, um grupinho de 3, 4, 5 pessoas já funcionaria bem. Talvez fosse uma boa maneira de aproveitar bem o livro, né? Muito bom, muito bom. Pastor, enfim, foi um prazer, eu ficaria aqui por muito tempo, mas... Eu também. Falar do que a gente gosta, do que a gente ama, apaixonado. Eu vivo isso, então realmente é maravilhoso. Mas assim, já para a gente encerrar aqui esse nosso papo, primeiro eu quero agradecer mais uma vez ao pastor pela disponibilidade, pedir a Deus continue abençoando esse trabalho, esse projeto da Central. Agradeço, louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Mazzoni e da Igreja Batista Central. Eu também. Realmente agradecer a Deus porque é uma igreja que tem abençoado outras vidas, e quando a igreja tem como visão, né, o que é sempre dito no DNA, uma alma, uma vida transformada na sua igreja, tem o mesmo valor que na minha. Isso mudou o meu conceito de igreja, porque isso é uma coisa que eu sempre pensei, e a gente vê tantas coisas acontecendo e tantas coisas separadas, e a gente vê a Central com essa visão de querer apoiar, de querer ajudar, de querer estender a mão e de entregar tudo aberto, né? O material a gente pode editar, a gente pode olhar, ou seja, não ter medo de divulgar o que faz, os erros, os acertos. Então, assim, realmente a gente tem um coração muito grato à Igreja Batista Central, grato ao pastor por dispensar esse tempo aqui. O legal disso é que, por exemplo, o Iglesias, ele foi tocado por isso, ele recebeu isso, mas ele não guardou para ele. Então, Sim. Quando você encontrou com ele pela primeira vez, qual a vantagem que ele ia ter no encontro com você? O que ele teria para ganhar? Não, vou encontrar com Domingos, não ganhar nada. E ele tem trabalho demais. Mas da mesma forma que ele recebeu de graça e foi tão abençoado, ele multiplica isso, né? Então, a visão hoje do DNA não é nem da Central mais. É algo que pertence a todas as igrejas que estão envolvidas nisso. É muito lindo, é muito bonito. Muito lindo, muito lindo. Então, assim, eu quero deixar essa palavra de gratidão, que Deus continue cuidando aí da sua família. Amém. Estamos no meio de uma pandemia, né? O pastor pode até falar um pouco como é que está enfrentando tudo aí. A gente enfrentando essa multiplicação online, tudo tão diferente, né? Uma loucura, mas clamo a Deus que ele esteja cuidando do pastor. E queria que o pastor encerrasse ministrando para nós uma palavra de incentivo, que Deus coloca o seu coração para nos falar nesses minutos finais, e depois o pastor faça uma oração aí, agradecendo a Deus, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor, não só a nossa igreja, né, mas, enfim, todas as igrejas brasileiras, e, enfim, todos que vão assistir a essa palestra. Então, dê uma palavra final para nós, e depois faça uma oração, pastor, por favor. Bom, eu queria recomendar que vocês assistissem também uma outra pregação minha, que se chama O que Deus Espera de Nós. Porque nessa loucura que a gente vive, a gente quer fazer muita coisa, a gente se coloca muita carga, muita responsabilidade. E a palavra que eu quero te dar para encerrar esse tempo aqui é que Deus espera de nós muito pouco. Muito pouco, são só 3 coisas. A gente faz milhares, mas Deus só espera 3 coisas. Primeira, que a gente o ame de todo o coração, de toda a alma, de tudo, nosso corpo, mente, emoções, que a gente o ame em primeiro lugar. E para isso, desenvolver um relacionamento com ele. Não são disciplinas religiosas, não. Amizade, né? Um canal livre com ele. Então, não deixe que todas as atividades da vida te roubem de estar com ele. Né? A lição de Marta e Maria, né? Marta não estava fazendo coisas erradas, não, ela estava preocupada. Mas para quê? Para que a gente se preocupa tanto, né? Concentra na sua intimidade com Deus. Então, essa é a primeira coisa que ele espera.
Então, ame ao Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. Segunda coisa é que por causa desse amor que a gente recebe dele, que a gente ame as pessoas que estão à nossa volta. E aí, não é uma coisa que você tem que fazer. É enquanto você faz as coisas, enquanto você trabalha, né? Seja generoso, seja amável, cumprimente o porteiro, cumprimente o motorista do ônibus, se assente perto de alguém, dê um sorriso, demonstre amor, gentileza, não deixe que as suas preocupações, que as suas lutas te transformem numa pessoa azeda, numa pessoa amarga. Né? Chega no seu local de trabalho, você está lotado de serviço, fala assim, Deus, me abençoa para que eu seja frutífero e que eu tenha tempo para abençoar os outros. Então, imagina, você termina o seu trabalho e já vira para o colega do lado, aqui, ó, já terminei o meu, posso te ajudar? Me passa aí. Aí o seu colega vai olhar, como assim? Esse cara é louco, ao invés de ir para casa porque ele terminou cedo? Como assim? Então, é um amor radical, né? A gente gosta muito de falar, ama teu próximo como a ti mesmo. Não, Jesus já nos deu um novo mandamento. Ama o teu próximo como eu os amei. Os amei. Né? Então, nós temos que amar como Jesus amou. Isso não é outra atividade, isso é enquanto a gente faz, enquanto a gente vive, estuda, trabalha. Então, ame a Deus acima de tudo e deixe que o amor de Deus flua através de vida, de modo que as pessoas sejam amadas por você. E a terceira coisa, também muito simples, faça discípulos. O que é isso? É que não é só dar um amor sem direção, não é dar um amor sem propósito. Não, nós temos um propósito muito claro. Qual que é o propósito? Conectar as pessoas a Deus. Então, numa mão eu tenho uma conexão forte com Deus. Na outra mão, eu tenho uma conexão forte com pessoas. Então, ame a Deus, ame as pessoas. E faça discípulos. Então, o que é o fazer discípulos? É ligar essas pessoas com quem eu estou me relacionando, amando, ligá-las a Deus. Então, é isso que é o ato de fazer discípulos. É um amor de Deus, um amor às pessoas, e eu conecto os dois. É isso que Deus espera de nós. Só isso. Agora, quando que eu vou fazer isso? O tempo todo. O tempo todo eu estou fazendo discípulos. Estou num táxi, estou fazendo discípulos. Ah, mas talvez você nunca mais veja esse taxista. Mas a obra não é minha. A obra é dele. Então, às vezes, Deus me colocou naquele táxi como partezinho, um grãozinho da obra maior que ele está fazendo nesse taxista. Nunca mais vou encontrar, mas a minha participação é eterna. Então, eu estou ali, assim, eu tenho que falar de Jesus. Às vezes, não. Às vezes é demonstrar uma gentileza para um taxista que está sendo machucado e ofendido e humilhado o dia todo. E aí, de repente, você vem como oásis. Não é? É tudo na vida, é o tempo inteiro oportunidades em cima de oportunidades. E, de repente, um desses te abre. Ei, por que você é assim? E aí, daí a pouco, o cara está na sua célula. Mas não foi você que fez. É o Espírito de Deus que está te guiando. Então, se nós temos isso muito claro, ame a Deus em primeiro lugar, ame o próximo como Jesus nos amou, faça discípulos. Acabou. Essa é a nossa vida. É só isso que nós temos que fazer. Não é pesado, porque o fardo de Jesus não é pesado. Não é que não tem peso, mas não é pesado. Então, o meu desafio para vocês é, em primeiro lugar, desenvolvam a sua intimidade com Deus. Porque sem isso, nenhum dos outros dois tem a menor chance de funcionar. Então, invista nisso. E os outros virão como consequência do seu relacionamento com Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Ore por nós, pastor. Quero orar, sim. Deus, obrigado por esse privilégio aqui da gente estar junto, da gente compartilhar esse tempo aqui, compartilhar das tuas maravilhas, ali em Vital Brasil, aqui na Europa, na Central, em Belo Horizonte, por todo mundo. Que alegria ver um mover novo do Senhor, Pai. Que alegria. E nós nos colocamos aqui à tua disposição, Senhor. Aqui estamos. Usa as nossas vidas para a tua glória. E, em especial, quero te pedir por essa comunidade, Deus. Te peço graça para que eles tenham essa revelação da leveza, da beleza,
do gozo, da alegria que é compartilhar do Senhor, compartilhar dessa intimidade contigo e compartilhar com as pessoas. E conectar as pessoas ao Senhor. Não tem alegria maior nessa vida. Oh, Deus, libera, derruba as barreiras, quebra a religiosidade, Deus. Tira todo o peso, tira as feridas, pessoas machucadas por tanto peso, às vezes de outras igrejas, às vezes dessa mesmo, pessoas que estão arrastando. Tira tudo isso, Pai. Tira, alivia, Deus. E mostra a beleza do que é servir o Senhor com alegria, Deus. Não por obrigação, mas com alegria, Pai. Transforma, Deus, essa igreja. Transforma cada um dos líderes. Os que estão sendo frutíferos, Deus, poda, para que sejam mais frutíferos ainda. E aqueles que estão lutando, eu te peço misericórdia deles, um fruto que seja, uma pessoa nova chegando na célula, para que a tua vida, Deus, possa fluir novamente, para que a fé seja renovada, para que a alegria da conquista se faça presente naquela célula. Te pedimos, Deus, água no deserto. Oh, Pai, toca os corações que estão exaustos, que estão querendo desistir. Vem, Espírito, e renova a visão, renova o ânimo, renova a alegria da tua salvação. E também aqui, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos a todo espírito maligno que quer trazer desânimo, que está procurando uma brecha para destruir essa obra. Nós te repreendemos em nome de Jesus, declaramos as suas obras falidas, declaramos a vitória do Senhor na vida de cada líder, na vida de cada membro de célula, na vida desses que estão aí pesquisando se vão se unir ou não, desses que estão curiosos. Repreendemos a obra de destruição das trevas e declaramos a vitória da luz, a vitória do Senhor na vida de cada um de vocês. Recebam o poder, recebam a autoridade espiritual, recebam o renovo, a alegria do Senhor na vida de vocês. E sejam prósperos financeiramente, sejam prósperos no seu trabalho, sejam prósperos em tudo que vocês fizerem, para a glória de Deus. E que vocês deem muito fruto, e muito fruto eterno. E assim cumpram o chamado que Deus tem para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a você. Deus o abençoe aí e toda a sua família. E depois eu quero um retorno aí, um feedback aí dos seus leitores aí, dos seus membros, né? Do que eles acharam do livro e do impacto que isso vai gerar. Quero celebrar os frutos com vocês. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Valeu.